Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Rubens Klender e hoje vamos falar de distância entre dois pontos. Bem, dados dois pontos quaisquer, ponto A e o ponto B. A distância entre esses dois pontos vai ser o segmento de reta, que tem ambos aí como extremidade, né? O ponto A e o ponto B. A medida que vale essa distância, ok? Lembrando, né, que o ponto A tem uma coordenada, que é x, y, e o ponto B é a mesma coisa, tem uma coordenada x, y. Lembrando que a coordenada do ponto, sempre primeiro o valor de x, depois o valor de y, ok? Olha só, o ponto A, a gente tem um valor de x, posso chamar aqui de x1. O ponto B, por ser o segundo ponto, vou chamar de x2. No ponto A, a gente tem um y que eu vou chamar de y1, por ser o y pertencente ao primeiro ponto. E no ponto B, vou chamar aqui de y2, por pertencer ao segundo ponto. Compreenderam? Sim, 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 sim. Sim. Aqui temos a fórmula da distância entre os dois pontos. Olha só, distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada do primeiro x menos o segundo x ao quadrado, mais o primeiro y menos o segundo y ao quadrado. Lembrando, né, que todo mundo ali dentro da raiz, ok? Então, olha só, nada mais que a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Ok? Olha o nosso exemplo. A distância entre o ponto A até o ponto B. O ponto A eu tenho a coordenada 2 e 3. O ponto B é a coordenada 5 e 1. Lembrando que a coordenada do ponto vai ser sempre primeiro o x, depois o y. Em breve eu vou lançar uma videoaula também, falando um pouquinho de plano cartesiano. Aí isso aqui fica mais claro, ok? Aguardem. Então, olha só. O valor de x e o valor de y, o valor de x e o valor de y. Então, o primeiro passo é identificar os valores, quem é quem. Então, vamos lá. Vou chamar de x1 por pertencer ao primeiro ponto. E vou chamar aqui de y1 por pertencer ao primeiro ponto. Aqui eu vou chamar de x2, que é o segundo ponto. E aqui de y2 por ser o segundo ponto que a gente está ali. Então, eu tenho que o x1 vale 2, que é o x do primeiro ponto. O x2 vale 5, que é o x do segundo ponto. Agora o y. O y1 vale 3 e o y2 vale 1. Identifiquei todos os valores, agora eu venho na fórmula, que é essa daqui, ó, distância entre os dois pontos, e faço as substituições. Então, eu vou ter aqui, distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz de... Então, vamos lá. Basta subtrair o primeiro x com o segundo x. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 menos 5 ao quadrado, mais o y agora, pessoal. 3 menos 1 também ao quadrado. Então, eu fecho aqui a raiz, ó, está todo mundo dentro da raiz. Agora é só fazer as contas. Ó, distância de A até B vai ser raiz de 2 menos 5. Então, olha só, eu devo 5, paguei 2. Paguei tudo? Não, ainda devo 3. Então, eu tenho menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado. Fechei aqui a raiz. Então, distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz de menos 3 ao quadrado. Olha só, eu tenho o menos 3 duas vezes. Menos 3 ao quadrado vai ser menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos mais 3 vezes 3, 9. Ok? Então,
Detalhe que o número está negativo, coloco ele entre parênteses, porque eu estou indicando que tanto o sinal quanto o valor numérico está ao quadrado. Então, menos ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ter aqui 9 mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, a distância entre o ponto A até o ponto B será raiz quadrada de 9 mais 4, 13. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 13. Este é o valor da distância entre os pontos. Bacana? Pessoal, vamos então para mais um exercício para a gente treinar um pouquinho aí. Vamos lá? Então, olha só, o ponto C, menos 2 e 4, e o ponto D, 3 e 4. Então, primeira coisa, vou identificar quem que é o meu primeiro X, quem que é o meu primeiro Y, quem que é meu segundo X e o meu segundo Y. Então, lembrando que a coordenada é sempre x, y, então primeiro o x, depois o y. Então, aqui eu tenho o x1 vale menos 2, x1. E aqui o y1, ok? Então, eu tenho que o y1 vale 4. Agora, o segundo ponto, vou ter o x2, então x2 valendo 3, e o y2, que é o 4. Identifiquei os valores. x1, y1, x2, y2. Agora eu vou vir na fórmula. Distância entre o ponto C e o ponto D vai ser raiz quadrada de... Então, eu vou ter o primeiro x menos o segundo x ao quadrado mais o primeiro y menos o segundo y ao quadrado. Todo mundo dentro da raiz. Então, agora basta eu fazer as substituições. x1. Então, no lugar do x1, eu vou pôr o valor dele. Ó. x1 vale menos 2. Ok. Menos o x2 agora. O x2 vale 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 menos 3. Agora, o y. y1 vale 4. Então, vai ficar 4 menos o y2, que também é 4. Ok. Fiz as substituições, agora a gente faz a conta, os cálculos. Menos 2 menos 3, então olha só, eu devo 2, devo 3, devo no total 5. Então, eu vou ter menos 5 ao quadrado mais 4 menos 4, 0. Então, eu vou ter 0 ao quadrado. Então, eu vou ter distância entre C até D, entre os dois pontos ali, vai ser raiz de menos 5 ao quadrado. Olha só, eu tenho o sinal elevado a 2 e eu tenho 5 elevado a 2. Então, menos ao quadrado vai dar mais. Então, eu sei que esse valor vai dar positivo. E 5 ao quadrado, 25. Mas, agora eu tenho aqui, ó, 0 ao quadrado, 0 vezes 0, que vai dar 0. Ou seja, este valor aqui, ó, vai dar 0. Então, não preciso nem colocar ele, porque eu somar 0 ou subtrair 0 não dá diferença nenhuma. Ok, então eu vou ter aqui a distância do ponto C até o ponto D, vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Esta é a distância entre os dois pontos. Ok? Beleza. Pessoal, vamos para mais outro exemplo, hein? Acompanha comigo aí. Exemplo, do ponto E até o ponto F agora, a distância entre eles. Vamos lá. O ponto E, eu vou ter o x1 sendo menos 3 e o y1 sendo 2. Então, este é o x e o y do primeiro ponto. E eu vou ter aqui, ó, o x2 e o y2, que é o x e o y do segundo ponto. Então, eu vou chamar de x2 o valor 1 e de y2 o valor 0. Ok, identifiquei as coordenadas ali do ponto. Agora, eu vou substituir na fórmula. Distância entre o ponto E até o ponto F vai ser raiz de... Vamos lá. Eu quero agora que vocês pausem esse vídeo, tentem resolver. Daqui a pouquinho vocês dão o play novamente e confere se a resposta está legal, se está batendo, ok? Vamos lá então? Dá pause no vídeo.
Vamos conferir se bateu as respostas aqui, ó. Distância do ponto E até o ponto F vai ser raiz de, então lá, x1 menos 3, menos o x2, que é 1 ao quadrado, mais, agora o y 2 menos o y2, que é 0 ao quadrado. Ok. Distância do ponto E até o ponto F vai ser raiz de menos 3 menos 1, são duas dívidas. Devo 3, devo 1, devo 4. Somei as dívidas, então continua a dívida. Menos 4 ao quadrado, mais 2 menos 0. Bom, se eu tenho 2, não tiro nada, continuo com 2. Então vai ficar 2 e este 2 ao quadrado também. Ok. Então eu vou ter distância de E até F vai ser raiz de menos 4 ao quadrado, menos 4 duas vezes. Olha só. Então, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu vou ter 16 mais 2 ao quadrado, 4. Fechei a raiz. Distância, então, entre os dois pontos vai ser 16 mais 4, 20. Ah, bacana, professor. Então, terminou, né? Resposta, raiz de 20. Quase. Tem um detalhezinho aqui que a gente pode pegar esse 20, decompor ele em fatores primos. Então, a gente vai pegar o 20 e vai fatorar ele. Olha só. Começando pelo 2, então. 20 dividido por 2, 10. 10 dá por 2 de novo. 10 por 2 dá 5. Agora o 5 só dá por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei no 1, acabou a nossa fatoração. Então, eu vou agrupar, então, 2 vezes 2 vezes 5. Então, eu vou agrupar este 2 com esse 2, vou chamar de 2 ao quadrado, ok? Então, eu tenho que o 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou ter aqui que a distância de E até F vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Agora, este 2 eu posso cortar com este índice da raiz, que é 2 também, ok? Então, olha só, a nossa resposta vai ser distância de E até F. Cortei os 2 com 2, quer dizer, este 2 saiu da raiz. Então, eu vou ter aqui 2 raiz quadrada de 5. Essa é a nossa resposta. Ok? Vamos para mais um? Então, vamos lá. Só. Agora, do ponto G até o ponto H, ok? Bom, o exercício é o mesmo. Calcular a distância entre esses dois pontos. Então, eu quero que vocês agora pausem o vídeo e calcule a distância entre esses dois pontos. Menos 4, 3 é a coordenada do primeiro e menos 4 e menos 7 é a coordenada do segundo. Então, pausem o vídeo e fazem o exercício. Vamos lá? Ok? Então, o primeiro x, o x do primeiro ponto, vou chamar de x1. O y de y1. O segundo ponto, então vou chamar de x2 e y2. Ok. Agora, eu vou fazer a distância do ponto G até o ponto H. Então, vai ser raiz quadrada de a diferença das abscissas. Abscissas, então, vamos lá. Menos 4, menos 4. Então, olha só, pessoal. Aqui tem um detalhe muito importante, que é esse daqui, ó. Eu pus o primeiro menos 4, que é o valor de x1. Depois eu pus o menos da fórmula e o menos 4, que é o x2. Então, aqui eu vou ter menos 4. Então, continuando. Então, eu vou agora somar com o y. Então, vamos lá. O primeiro y, 3. Olha aqui, o primeiro y, y1. Menos, agora o outro y, que é menos 7. Então, vai ficar menos 7. E isso tudo ao quadrado. Ok. Então, eu venho aqui, fechei
a minha raiz, né? A radiciação. Ok. Então aqui também eu tive que pôr um parêntese porque trata-se de um valor negativo. A distância do ponto G até H vai ser raiz de menos 4. Aí aqui, pessoal, eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos vezes menos vai dar mais 4 ao quadrado, mais 3. Aqui também eu vou fazer menos vezes menos, mais. Então, vou pôr aqui mais 7 ao quadrado. Então, muita atenção nos sinais, ok? Principalmente quando o sinal for negativo, para não se confundir. Então, distância de G até H vai ser raiz, menos 4 mais 4, 0. Né? Devo 4, paguei os 4, zerei. E 0 ao quadrado vai dar 0. Então, eu cancelo todo mundo ali. Sobrou quem aqui? Ó? Mais, então, 3 mais 7, 10. Então, eu vou ter 10 ao quadrado. Fechei a raiz. Então, distância de G até H vai ser... Aí tem um detalhe, que eu posso fazer 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, e a raiz de 100 já põe a resposta, né? Ou eu posso simplesmente, ó, como aqui o índice da raiz é 2, e eu tenho uma potência 2, eu posso simplesmente cancelar este com este. Então, eu cancelei a raiz com a potência, sobrou quem? Sobrou o 10. Essa é a minha resposta, então. A distância entre esses dois pontos é 10, ok? O outro modo que eu falei, né, era quem preferir podia fazer assim, ó, 10 ao quadrado, 10 vezes 10. 10 duas vezes. 10 vezes 10 vai dar 100, e a raiz quadrada de 100 vai ser 10. Então, aqui é mais rápido, a gente já cancela, já dá a resposta direto. E aí, acertaram? Sim! Agora eu vou dar mais um exemplo para a gente fechar então. Vamos lá? Antes de iniciar, de resolver, eu vou pedir vocês de novo para dar pause no vídeo, novamente, tentar resolver. Depois que vocês tentarem resolver, chegar na resposta, aí vocês dão o play e vem conferir comigo. Então, por este e ser o primeiro ponto, eu vou identificá-lo como x1 e y1. Este é o segundo ponto, então vou chamar de x2 e y2. Ok, agora a gente substitui na formulazinha que é raiz quadrada de o primeiro x, 0, menos o segundo x, raiz quadrada de 5, elevado a 2. Faz parte da fórmula, mais, agora eu vou ter o primeiro y, menos 2, menos o segundo y, que também é menos 2. Por ele ser negativo, eu vou colocar entre parênteses. Então, fechando aqui, elevando todo mundo ao quadrado e fechando também a raiz. Agora, a gente efetue as contas. Distância de I até J vai ser raiz de 0 menos raiz de 5, vai ser menos raiz de 5, isso ao quadrado, mais, então eu vou ter aqui menos 2, aí eu tenho que fazer menos vezes menos, mais 2, é a regrinha multiplicação de sinais, né? Menos com menos, mais, ao quadrado. Fechei a minha raiz, agora eu vou ter que a distância dos dois pontos será raiz de menos raiz de 5 ao quadrado. Então, eu vou ter que menos ao quadrado, menos vezes menos, que vai dar mais. Então, eu vou ter mais, já sei que aqui a resposta vai ser positiva. E raiz quadrada de 5 ao quadrado, este índice da raiz, ele vale 2. Já que não está escrito nenhum valor para ela, é porque é 2. Então, como é o mesmo valor, 2 e 2, eu posso cancelar a raiz com a potência 2. Então, eu cancelei a raiz com a potência, sobrou o número que estava lá dentro da raiz, o 5. Mas, agora eu tenho aqui, ó, menos 2 mais 2, devo 2, paguei os 2, zerei. Então, 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Então, vou pôr aqui, ó, mais 0. Ok, então, distância dos dois pontos será mais 5 mais 0. Então, se eu tenho 5, somei nada nele, continua 5. É mesmo, é? Então, raiz quadrada de 5, este
é o resultado, essa é a distância entre estes dois pontos aqui, raiz quadrada de 5, ok? Legal? Gente, é isso, a aula de hoje é esta, espero que vocês tenham gostado, curtido bastante, espero também ter ajudado vocês de coração, beleza? Muito obrigado e aguardem o próximo vídeo, em breve lançarei mais vídeo aí para vocês, bacana? Valeu, tchau, tchau, até mais, valeu!